Oba, jovens, tudo bom? Bem, eu espero que sim, porque eu não estou. Vamos lá, Fanboy Chan-chan. Esse é mais um dos desenhos que funciona com uma dupla de amigos, mas dessa vez temos uma pastilha de Bob Esponja acrescentada nesse desenho, já que aqui também temos um amigo, bem entre aspas, que odeia os protagonistas, assim como o Lula Molusco. A diferença é que o Bob Esponja em seu início era muito bom, agora Fanboy Chan-chan é entediante. Então prepara sua pipoca, vista sua fantasia de super-herói e fique vestido assim por um ano inteiro, e depois volte nesse vídeo para me dizer como foi. Senta aí e me escuta. Fanboy Chan-chan foi uma série animada computadorizada americana da Nickelodeon Animation Studios, em parceria com a Frederator Studios. É baseada na primeira série de curtas da Randall Cartoons, chamada Fanboy. A série foi criada por Eric Robles e dirigida por Brian Chesley e por Jim Schumann. Estreou em 6 de novembro de 2009 na Nickelodeon. Uma pré-estreia do show foi exibida em 6 de novembro de 2009, depois de um filme do Bob Esponja, eu não me lembro exatamente qual é o nome. A série é sobre Fanboy e Chan-chan, dois energéticos super fãs de ficção científica e fantasia. Eles têm figurinos de roupas de super-heróis, como roupas íntimas e trajes fora de seu mundo, e é cheio de aventuras e desventuras como nos quadrinhos. No Brasil, a série também já foi exibida na televisão aberta pela Rede Bandeirantes, a Band, no Band Kids. Como sua estreia oficial na programação na Band, em 2012, a série atraiu mais de 5,8 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. O segundo episódio foi assistido por 5,4 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. Em Portugal, a série estreou no canal de TV e não na Nickelodeon de Portugal. O último episódio da série foi ao ar em 2014 e desde então nunca foi anunciada uma terceira temporada. Portanto, presume-se que a série tenha sido encerrada. E bem, como de costume, eu resolvi trazer os dois primeiros episódios aqui no canal. Isso era o que eu diria, se o primeiro episódio desse desenho não fosse um tédio. Então eu vou resumir, um resumo mesmo, eu vou resumir o resumo do primeiro episódio e depois eu falo realmente dando detalhes sobre o segundo, que é um pouco mais interessante que o primeiro. No primeiro episódio conhecemos o Fanboy e o Chan-chan, que são dois garotos bem chatinhos, do qual o professor que ensina eles também odeia esses dois. Até que um garoto novo chega na turma deles, garoto esse que se chama Kyle, e aparentemente é um bruxo. Daí o Fanboy e o Chan-chan ficam admirados com ele e então ficam perturbando o garoto. E é isso, é literalmente só isso o episódio. E no final, o Kyle indignado com o Fanboy por fingir ser um mago, enquanto o Kyle realmente é um, só que eles fazem uma briga de magos e aí o Kyle é capturado por um grifo, enquanto o Fanboy e o Chan-chan não estavam olhando porque estavam conversando e tudo mais. É isso, o episódio é bem chato e não tem conteúdo. Eu quase dormi vendo esse episódio de tão chato que ele é. Nesse segundo episódio, o Fanboy e Chan-chan acordam e se preparam para o dia da foto. Até que o Fanboy faz uma piadinha e pega o nariz do Chan-chan. E isso, eles literalmente trocam de nariz. Tipo, o Fanboy literalmente pega o nariz do Chan-chan. Até que o Chan-chan faz o mesmo e simplesmente o Fanboy tem a ideia idiota dos dois ficarem o dia inteiro com o nariz trocado, principalmente na hora da foto, porque pra eles isso seria um diferencial. O Chan-chan aceita a ideia e assim eles vão para a escola, achando que todos iriam perceber que o nariz deles estão trocados, mas ninguém dá a mínima pra isso. Então o Fanboy começa a ser um carente de atenção e começa a falar que o nariz do Chan-chan, cujo ele estava usando, é um focinho de porco. O Chan-chan não gosta nada disso, eles começam uma briga por isso e o Chan-chan sem querer começa a surtar. O Fanboy diz que não vai devolver o nariz em hipótese alguma e que eles prometeram que não iriam trocar. Até que o Chan-chan fica com muita raiva e acidentalmente faz um truque com o nariz do Fanboy. E o Fanboy vendo isso tenta fazer também, só que usando o nariz do Chan-chan, mas ele fica todo catarrado e meu Deus do céu, que nojo. Olha isso, ai, isso fica todo verde aí, cara, nossa, sério, que nervoso. Mas prosseguindo, o Chan-chan então começa a ver que o nariz do Fanboy é incrível e começa a fazer truques com o nariz do Fanboy. E tendo isso em mente, o Fanboy fica com inveja disso. Para você ter uma noção, o Chan-chan consegue jogar ping-pong com o nariz do Fanboy. O Chan-chan cria uma estátua usando o nariz do Fanboy de furadeira. E enquanto o Chan-chan está aproveitando o nariz do Fanboy, o próprio Fanboy ficou resfriado, porque, né, eles trocaram de nariz e o nariz de brinde veio com resfriado. E quando ele vai pedir para trocar o nariz de volta e diz que nunca disse que na verdade eles deveriam continuar com a troca de narizes e tudo mais, porque ele queria o nariz de volta, né? Então ele teve que mentir. O Chan-chan simplesmente cria um holograma com o nariz do Fanboy para desmentir o próprio Fanboy. Tipo, cara, olha isso, mano, que nariz é esse, mano? E enquanto o Chan-chan começa a fazer sucesso com as menininhas apenas tocando uma flauta doce pelo nariz, o Fanboy se passa pelo diretor e diz que o Chan-chan deveria ir na enfermaria, aonde o Fanboy estava vestido de médica. Tudo isso para tentar recuperar o nariz dele, só que não dá certo. Então
uma perseguição começa, onde os dois começam a fazer coisas bem nojentas e sinceramente bem asquerosas, um com o nariz do outro por pura birra. Chega ao ponto deles chegarem num moleque que, meu Deus do céu, esse garoto não tá limpo não, esse garoto não tá puro não, esse mano se cagou, não é possível. Mas esses dois limpam ele apenas cheirando ele, tanto que eles ficam todos sujos, o moleque fica novinho em folha. Até que essa briga deles pelo nariz se intensifica e eles vão para o refeitório da escola, onde era de taco de fígado, e o fanboy ameaça atacar o nariz do Chan-Chan nesse... sei lá o que era pra ser isso, eu acho que possivelmente era pra ser um óleo podre, não sei. O fanboy fica nessa base de ameaça até que o Chan-Chan diz que não era pra fazer aquilo com o focinho de porco dele, e do nada uma das moças do refeitório aparece e joga realmente o nariz do Chan-Chan, achando que era um fuzil de porco. Meio que o fanboy falou era verdade, né? Mas deixamos isso quieto. Os dois surtam, e principalmente o Chan-Chan, já que o nariz dele meio que, né, foi jogado no óleo. Seja lá se isso for óleo mesmo, né? Tá na cara de ácido isso aí. Mas na realidade, o nariz do Chan-Chan estava numa caixa protegida pelo fanboy. Ele pega a caixa e os dois finalmente tiram a foto, onde os dois ficam bem sujos, mas bem felizes, e todo o resto fica bem distante, porque esses dois estavam imundos. Novamente, esse é um dos desenhos que fizeram parte da minha infância. E, se eu não me engano, eu era bem imparcial sobre esse desenho. Eu não me importava muito se iria passar ou não. O que faz sentido do porquê esse desenho é um desenho muito genérico, sem nada de muito interessante. Fanboy Chan-Chan é um desenho bem... não importante, entende? Talvez se ele sumisse poderia fazer alguma falta? Quem sabe? É um estilo de animação que depois de um tempo realmente teve muito mais desenhos assim na Nickelodeon, né? Então possivelmente poderia fazer uma falta. Mas não é um desenho com que você vai querer ver seu filho assistindo. Um desenho bem nojentinho por si só. Então comigo, Fanboy Chan-Chan, tem um 3. Até a próxima com mais um desenho, série ou filme, ou até lore de jogo nesse canal. Bem, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Lembre-se que, se você chegou até aqui, por favor, comenta aí nos comentários extra virgem para marcar seu checkpoint e dizer que você assistiu esse vídeo até o final. Lembre-se que temos o Live Pix, que passou aí anteriormente no vídeo, né? É claro. E, bem, se você for fazer alguma doação, lembre de usar um nome ou um codinome da hora para futuramente termos divulgações. Para isso também, me siga no Instagram e aqui mesmo no YouTube. Não esqueça de fazer isso. Eu te agradeço de verdade se você assistiu até aqui. Comente alguma ideia de vídeos futuros que eu possa trazer aqui também, sabe? Como lore de jogos, filmes ou séries que você quer comentar, ou até mesmo análises de músicas. É isso. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Um grande beijo, um abraço. O meu nome é Azeite e eu te vejo mais tarde.